Olha só, vamos ouvir agora a palavra de Deus. Nós vimos aqui o texto, você que está chegando agora e vai ver esse texto. Nós estamos aqui diante de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. Nós vamos meditar nesse texto da Bíblia Sagrada que vai nos orientar acerca do dever da nossa oração. Olha só, veja na tela. Antes de tudo, tá passando aí, ó. Recomendo-te que te façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Nós estamos aqui, fundo musical aí, Aline Barra, o Espírito Santo, aquele bem só para dar aquela unção, assim, aquela graça. Claro que não é do violão, né? Não vem só pelo violão, é a música em si, a palavra de Deus que envolve a gente e deixa a gente mais, né, assim, pensando. Você viu esse texto que a gente leu agora, quando Paulo, que era apóstolo do Senhor Jesus, não escolhido pelos homens, mas chamado por Deus. Até porque quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, que Ananias foi o primeiro que disse assim: eu vou orar por aquele homem? Quantos males ele tem feito para o povo de Jerusalém? Aí Deus falou para ele: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido e vai levar o meu nome perante os reis, para a Judeia, para a Galileia e até para os confins. Só que quando Barnabé leva Paulo ao apóstolo Pedro, ele já começa a sentir a perseguição, que outrora ele estava na condição de perseguidor e agora ele é perseguido por causa do Evangelho de Cristo. E com isso as perseguições se cresceram ainda mais. E Paulo, diante da fé viva que ele tinha no Senhor Jesus, Paulo foi preso. E quando Paulo estava preso, Paulo escreve cartas para as igrejas e de tal modo manda agora para Timóteo, que era um discípulo que ele admirava, que ele tinha uma afinidade, que ele gostava, que era do bispo Timóteo, presbítero Timóteo, pastor Timóteo. Então, quando Paulo, que era um homem graduado, cresceu aos pés de Gamaliel, era um homem que tinha duas cidadanias, romana e judaica. O apóstolo Paulo, ele tinha o conhecimento, a visão que outros não tinham. Outros não tinham. E dentro dessa visão, dessa maturidade, desse entendimento que o apóstolo Paulo tinha, ele passou para os seus discípulos, para os apóstolos, para as igrejas, como a igreja de Corinto, de Éfeso, de Filipenses, de Colossenses, de Filipenses. E a Timóteo, ele é muito doutrinário para com o apóstolo Timóteo, para que ele venha ter maturidade na excelência do seu ministério, porque ele precisava também aprender. E Paulo, ele escreve algo muito forte. Preste atenção no texto que eu mostrei para você. Paulo disse assim, no versículo 1: antes de tudo, faça oração
de pregação, intercessão com ação de graça por todos os homens. Preste atenção. Olha o que Paulo ensina a Timóteo. Antes de tudo, ou seja, prioridade. Não é depois, é prioridade. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil entre os países, entre as lideranças, as forças, decorrente dessa pandemia que o mundo está vivendo. Então agora, como nunca, eu e você temos que estar na condição de priorizar a nossa oração por todos os homens. Ou Paulo diz só pelos católicos, ou Paulo diz só pelos ateus. Não, Paulo diz por todos os homens, seja católico, espírita, kardecista, budista, livre-pensador, simpatizante da nossa fé. Paulo ele não especifica que nós temos que orar só pelo povo da nossa casa. É isso que ele diz? Paulo diz que a gente tem que orar somente por quem a gente mais ama. É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo está dizendo que na condição de Timóteo, na condição de sacerdote, na condição de bispo, na condição de servo, ele tinha que orar por todos os homens. Aí ele começa a especificar quem são esses homens. Pelos reis. Quem é o rei? Era a autoridade máxima do país. Hoje o rei para nós é o presidente da república. Nós não temos que orar porque é Bolsonaro, ou porque foi o Lula, ou porque vai vir outro. O nosso dever é orar, independentemente de qualquer outra coisa. Então, o apóstolo Paulo diz, pelos reis e por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando? Desde o presidente da república até o presidente de uma associação, para você que não sabe, eles são uma autoridade. Claro, cada um na sua graduação, uma do país, outra da sua comunidade, outra do seu município, outra do seu estado. Então ele disse, ore por todas as autoridades, seja ele governador, presidente, deputado, seja ele um presidente de uma associação, um representante de uma igreja, um pastor. Você tem que interceder por todos os que estão em autoridade, que tem um cargo de autoridade, que foi nomeado para um cargo. Então Paulo disse, olha Timóteo, antes de tudo faça oração, intercessão, com ações de graça por todos os homens, pelos reis. Eu vou mostrar esse texto aqui para você não dizer que sou eu. Olha na sua tela, na tela da tvjucai.net. Olha o que é que diz aí, Antes de tudo, tá aqui no primeiro texto, viu? Recomendo que te façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade. O médico é uma autoridade? Evidente que sim. Um advogado é uma autoridade? Evidente que sim. Um PM, ele é uma autoridade? Evidente que sim. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 13, ele diz assim, toda alma seja sujeita às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. E aqueles que desobedecem às autoridades, desobedecem à ordenação de Deus e trarão danos para si. Porque quando eu desacato uma autoridade, eu estou cometendo um erro. Então, por consequência disso, vai vir um dano. Então, a posição que nós temos como servo de Deus, cristãos, nós temos que orar pelo nosso povo. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar pelos nossos estados. Nós temos que orar pelo nosso município. Nós temos que orar por todas as autoridades. Todas! Por aquela autoridade eu não oro não. Você já cometeu um erro. Eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo.
Aí no versículo 3 ele diz assim, ó, preste atenção no que eu vou lhe falar no versículo 3. Preste atenção, eu vou mostrar aqui na íntegra para todo o Brasil que está me acompanhando, no versículo 3. Você está acompanhando aí, Edvânia? Olha o que é que diz aí no finalzinho do texto. Eu vou mostrar na tela. Ó, isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, tem muitas coisas que agradam a Deus, sim ou não? Se eu orar, se eu jejuar, se eu fizer o bem, se eu amar, se eu perdoar, agrada a Deus, sim ou não? Sim. Evidente que sim. E se entre essas coisas que agradam a Deus, se tem uma coisa dentre elas que agrada, é você ter esse entendimento de orar por todos os homens, até pelo seu inimigo. Jesus disse, se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não terá nenhuma. Ora, eu tenho que gostar de quem não gosta de mim. Eu tenho que amar quem não me ama. Eu tenho que perdoar quem não me perdoa. Porque aí eu sou a diferença. É aí onde muita gente erra. É aí onde muitas pessoas, no grupo religioso, no grupo familiar, acaba se afastando de tudo. Então, você que está me acompanhando agora, ouvindo a nossa TV pelo site e pelo o Facebook, logo mais às 22 horas vai estar no YouTube, eu quero dizer algo para você. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Se dentre todas essas coisas tem uma coisa que agrada a Deus, é você orar por todos os homens. Então ore, então busque, então clame. Nós tivemos aqui outro dia, eu vou colocar agora na íntegra para todo o Brasil que me acompanha, eu vou colocar agora a nossa oração do dia 5, viu? A oração do dia 5, que foi nomeada pelo decreto do presidente da República, o Bolsonaro. Eu vou mostrar para você aqui na íntegra agora. Porque esse é o nosso papel, é orar por todos os homens. Veja agora, na íntegra, para todo o Brasil, a oração da meia-noite do dia 5 que nós fizemos aqui. Veja na tela da TV. Espírito Santo. Alabara, shobe, alabara. Espírito Santo, nos dá graça, Senhor. Nos dá graça na tua presença. Nós ouvimos, Senhor, a tua palavra. E ela falou ao nosso coração dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Pois esse jejum, meu Pai, é para nós se fortalecer na tua presença. É para nós enfrentarmos esse dia. Esses dias que estão por vir, que só a tua mão pode estar estendida agora. Só a tua mão, meu Pai, pode agir sobrenaturalmente. Oh, meu Senhor, eu oro com essa nação. Eu oro com muitos pastores agora. Olha aí, ó, você está ouvindo agora e vendo imagens da oração do dia 5, o decreto do presidente. O decreto do presidente foi no dia 5. E aí no dia 4, entrando à meia-noite do dia 5, olha só, isso aí foi a oração que nós fizemos. Nós estamos agora pregando para você a palavra de Deus. Estamos pregando a palavra de Deus. E essa oração foi a oração da meia-noite que nós fizemos. Foi muito forte essa oração. Foi lágrimas aqui nos estúdios da TV Jucas.net. Então, voltando para a mensagem da palavra de Deus, voltando aqui para a mensagem,
eu quero dizer para você. Versículo 3, está escrito o quê? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Olha só o que está escrito aqui. Olha só. Na tela. Tá vendo aqui, ó? Em cima do caracteres. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Deus, ele se agrada, Senhor, Senhora, você que está me acompanhando, quando você ora pelas pessoas. E essa oração, viu, querido? Ela não é só aquela oração de joelho, disso, daquilo, não. Essa oração, quando você deseja o bem para a pessoa, você está orando por ela. Quando você fala bem da pessoa, você está orando por ela. Então é isso que você precisa entender. E olha o que disse o apóstolo Paulo. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Que deseja, que quer que todos os homens se salvem. Olha como isso é forte. Pega aí. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham a pleno conhecimento da verdade. Eu vou pegar o primeiro tópico desse texto. Pega aí, ó. Ai, aleluia! Primeiro tópico desse texto é: o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, mas há quem diga, alabalachebe, alabaracai, há quem diga por aí, só a minha igreja salva. Alachobre, amandalabarahai. Há quem diga por aí que só tem salvação na sua igreja. Mas aqui no texto está dizendo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Seja católico, seja espírita, kardecista, budista, livre pensador, simpatizantes da nossa fé. Você acha que Deus só quer salvar os crentes? Evidente que não. Você acha que Deus só quer salvar os católicos? Evidente que não. Você acha que Deus só quer salvar o espírita? Evidente que não. O desejo de Deus é o desejo de Deus, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não se alegra de modo nenhum a pessoa morrer e ir para o inferno. Deus não se alegra de modo nenhum de ver uma pessoa nos vícios das drogas, na criminalidade, no presídio, ser morta sem ter aceito Ele como Salvador. Evidente que não. O desejo de Deus é que todos venham ser salvos. Porém, na parte B do versículo, que venha ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? É a do Ilmário Marques? Que verdade é essa? É da sua igreja, da sua religião, do seu dogma? Não. A única verdade absoluta, alabalabarassúria, é Jesus de Nazaré. Não existe outra verdade. Não existe outra verdade além dessa que já foi declarada por Jesus Cristo. Quando ele disse lá em João 8,32, e conhecereis a verdade. Que verdade? A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu vou repetir, pega. A palavra de Deus é a verdade. Eita glória! É a palavra de Deus que é a verdade. Não é a minha verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. Então ela está sendo dita. Que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Porém, tem que ter o pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Eu vou citar um texto da Bíblia, Quirino e Edivânia que está aqui, que todo mundo conhece. Todo mundo, católico, ateu, quem não vai para a igreja, quem vai conhece. Que é João 14,6. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro método, não tem
uma estratégia, não tem outro caminho que você possa ir até Jesus, entrar no reino de Deus, se não for por Cristo, se não for pelo autor da fé, se não for por aquele que deu a sua própria vida para que nós fôssemos salvos. Jesus de Nazaré, Jesus. Porque a religião, ela afasta as pessoas. Você sabia disso? Eu vou falar isso para você agora. Eu não sei de que religião você é e também não quero saber. Mas se você é um religioso, você vai se identificar com o que eu vou falar agora. O religioso, a religião, ela afasta as pessoas uma da outra. Não, ela é da igreja A. Eu não converso com ele não, porque ele é da igreja B. Não quero ter amizade com essa pessoa não, porque ela é católica. Não vou... Meu amigo, Jesus, ele veio para unir. Você lembra quando ele chega lá no poço de Jacó? A situação religiosa, a condição religiosa da época era que os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Havia entre eles questões religiosas que os judeus tinham eles como imundo, como pecadores. Quando Jesus chega no poço de Jacó, quem estava tirando água lá? Era aquela mulher prostituta. Olha só. Era uma prostituta lá. Ela, quando olha, já vê que ele tinha um perfil judeu, porque ele tinha roupa, tinha um cabelo, tinha barba, porque é a característica de um judeu. Quando ela vê Jesus, ela diz: como tu sendo judeu, vem a mim que sou samaritana. Jesus olha para aquela mulher e quebra todos os paradigmas, os dogmas, a religião, tudo, e diz assim: olha, mulher, se tu beber dessa água, tu vai tornar a ter sede. Mas se tu bebe da água que eu tenho para te dar, tu jamais terás sede. Porque no teu coração vai vir uma fonte de água viva, que vai jorrar para todo sempre. Jesus, ele une as pessoas. Ele junta as pessoas. Não tem importância você congregar numa igreja e ter amizade com pessoa de outra igreja, de uma pessoa que não tem religião. Não, mas a religião, ela diz assim para você. A religião, ela diz para você: se afaste dele, porque ele é de outra igreja, ela é de outra igreja. Nós somos católicos, não se afasta, não se junta muito com os crentes, não. Ou então os crentes, não se junta muito com os católicos, não. Isso é religião. Mas quem tem Jesus, meu amigo, não é assim não. Quem tem Jesus pega na mão do católico, pega na mão do evangélico, pega na mão do ateu, pega na mão do quem não tem religião. Quem tem Jesus ajuda o próximo, quem tem Jesus ama, quem tem Jesus perdoa, quem tem Jesus anda pra frente, quem tem Jesus tem a diferença na sua vida. Recebe fogo aí onde você estiver. Porque quem faz isso é Jesus. Nós estamos aqui não é para se promover, não. Nós não estamos aqui para fazer propaganda comercial, não. Nós estamos aqui para exaltar o único Deus, Criador do céu e Criador da terra. Para encerrar, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus é o único mediador, intercessor, perdoador dos nossos erros e falhas. Então você que está me acompanhando agora, querido, você, querida, que está me acompanhando agora, nós vamos entrar com essa canção, e é para você adorar.